Olá, seja bem-vindo ao Consultor Office, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as novidades do mês aí de setembro do ano de 2017 e vamos aproveitar para mostrar algumas novidades também que foram recorrentes e foram bem relevantes dos últimos meses aqui também de 2017, tá bem? Então vamos lá. Primeiramente tem aqui os tópicos que nós vamos abordar nessa videoaula. Então existe agora uma ferramenta de detalhamento chamada Drill Trophy, que é o nome que a Microsoft deu para ela em inglês. Então nós vamos falar sobre ela. Depois tem um gráfico muito bacana novo criado, que foi o Ribbon Chart, que no Power BI em português Brasil ele foi chamado de gráfico de faixa de opções. Então se vocês olharem aqui no Power BI, ele tem esse elemento novo aqui, que é o gráfico de faixa de opções. Na tradução, se fosse o Ribbon Chart, ele seria um gráfico de faixa, né? Por isso que ele está aqui como gráfico de faixa, mas você encontra ele aqui no visual como gráfico de faixa de opções. Legal. Vamos falar um pouquinho também de acessibilidade, aí os atalhos do teclado do Power BI. Legal? Um pouquinho de controle de estilos de linhas de grade e alguns visuais personalizados que a Microsoft chamou em relevância nesse mês. Então nós vamos trabalhar com eles. Tá bem? Então vamos lá. Esse arquivo aqui que nós estamos trabalhando já é um arquivo .pbix, ele já está no Power BI Desktop. Já foi carregada a base aqui para o nosso modelo de dados. Então vamos abrir aqui o nosso Power Pivot, né, do Power BI Desktop. Clicar aqui na modelagem. Então ele tem aqui a idade de alguns funcionários, a escolaridade deles, o nome da filial desses funcionários, qual que é a localização da filial, a data de admissão desses funcionários, área de atuação, qual que é o salário, né, o último salário desse funcionário e o tempo de empresa que essa pessoa tem. Legal? Então tá bom. Aqui só tem essa tabela, ela já está carregada aqui do lado. Nós temos já algumas medidas criadas, que é a admissão mais antiga, a admissão mais recente, a média salarial e também o tempo de empresa desse funcionário. Ok? Então vamos lá. Só aproveitando para dar uma passadinha rápida aqui pelas medidas. A admissão mais antiga, usamos a DAX First Date do nosso campo, data de admissão. A admissão mais recente, a nossa Last Date, que é exatamente do nosso campo também, data de admissão. A média, que nós já fizemos aí em outros vídeos do canal, né, que é a função Average, do nosso campo salário. E o tempo de empresa, que é a função DateDiff, que é a função DataDiff do Excel em português Brasil. Então ele faz aí a comparação, né, da data de admissão, que é a menor data, Today, que vai pegar sempre a data de hoje atualizada, e vai fazer essa exibição em year, vai fazer a exibição em anos. Ok? Quaisquer dúvidas que vocês tenham com essas medidas, deixem aí nos comentários do canal, nos comentários aí do vídeo, que nós explicamos em outros vídeos de maneira consecutiva. Bacana? Então vamos lá, vamos avançar. O nosso relatório aqui ele já começa com o seguinte cenário. Então tem um primeiro elemento, que ele mostra a nossa média salarial, certo? Com drill. Então ele tem aqui o nome da filial, tem aqui as filiais, né, com o nome, e o drill com a escolaridade. Então lembrando que todo visual que tem drill, você pode usar aqui as duas setinhas, né, que você desce para a próxima etapa do drill. Então a próxima etapa, o nível quando você for é a escolaridade. Então ele vai mostrar aqui as escolaridades. Você pode subir pela setinha, ou você pode usar essa setinha aqui para baixo, que vai travar, e você pode usar o duplo clique. Então, na hora que você dá um duplo clique, ele também vai e entra naquele nível do drill. Ok? Se não, você pode usar também aqui as nossas setas, que ele vai descendo os níveis de todo mundo. Bacana? Então, são duas maneiras de trabalhar. A medida média salarial está aqui aplicada. E também existe a saturação de cor, que essa opção ele deixa como se fosse um degradê aqui de cores, né, do menor para o maior. Isso também pode ser configurado da maneira que aparece aqui nesse outro objeto com as filiais.
tá bem? Então, os dois têm uma mesma estratégia de construção. Um na saturação ele não foi modificado, ele preservou a cor original. E nesse outro aqui, na saturação também com a média, ele já mostra aqui uma diferença do vermelho para o verde. Tá bem? Tem aqui dois elementos cartão que usam as duas medidas, a admissão mais antiga e a admissão mais recente. O nosso gráfico de visual aqui, que nós temos o mapa coroplético. Nós temos aí mais de um vídeo no canal também, que já ensina aí a construção do mapa aí com geolocalização. Nesse mapa, a nossa saturação aqui ele aparece em função da média salarial. Tá bom? Pode trabalhar com o zoom aqui no mouse. Você pode trabalhar com a rotação, você pode trabalhar com aumento ou redução do tamanho, de acordo com o que você precisar na sua corporação. Tá bem? Então, a visualização fica subjetiva à sua necessidade do dia a dia. E essa nossa matriz é a matriz que realmente ela foi uma super atualização no Power BI, e ela já possui ferramentas que vieram sendo incrementadas nas últimas versões do Power BI e principalmente na versão de agosto de 2017. Então, como é que ela funciona? Quando você clica na matriz, ele sempre permite orientações em linhas e colunas. Então, essa matriz, ele trouxe aqui o nosso campo, data de admissão, que já tem a nossa hierarquia aqui de tempo. Então, quando você olhar aqui, essa matriz ela pode ter drill. Então, existe o drill aqui por linhas e colunas. Em colunas, nós temos também aqui a exibição de filial e escolaridade. E esse cruzamento de valores aqui no meio, ele é a média salarial. Legal? Então, aqui, se você der um duplo clique, ele também funciona para entrar naquele período, tanto em linhas quanto em colunas. Lembrando que o duplo clique ele é válido quando você liga essa seta aqui dele, que ele avança para a opção implícita da explosão, ok? Ou se não, você trabalha com as duas setinhas para baixo, ele vai explodir e vai abrir sempre o seu próximo nível. Você pode subir, então ele mostra aqui por ano, trimestre, mês, dia. Então ele vai seguir essa listagem aqui e você pode visualizar. Tá bom? Você pode subir ou descer a qualquer momento essa visualização. Você pode fazer também em colunas, mesma coisa. Você pode trabalhar, você pode ver aqui a outra etapa, você mostra por escolaridade. Então, se você descer, você vai ver aqui a média salarial através da escolaridade. Tá bom? Pode subir, mesma coisa, ele funciona para linhas ou para colunas para mostrar da maneira original. Existe também a formatação condicional que foi aplicada nesse campo. Legal que ele vai mostrar a variação do menor para o maior. Então, você vê que os valores maiores aqui da nossa matriz, eles têm a tendência para o verde mais forte e os menores mais próximos do vermelho, e campos aqui nulos, que não tiveram aquele valor naquela filial, naquele período, não vai ter nenhuma informação, vai ser o vermelho mais forte. Tá bom? Bacana. E o nosso último gráfico, que segue aqui a mesma cadência de barras e de colunas, ele segue a mesma estrutura, só que ele mostra somente as filiais com a média salarial. Bacana? Então, só explicando rapidamente como é que funciona esse primeiro painel. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários e toda a explicação será fornecida sem problemas. Então, vamos lá. Vamos às atualizações que entraram em vigor agora em setembro. A primeira delas, então vamos aqui, o nosso Drill Trough, que é o nosso detalhar. Então, quando vocês trabalham com um filtro aqui no Power BI, vocês têm 3 níveis aqui de trabalhar com filtro, né? Você tem o filtro de nível de página. Então, por exemplo, você pode selecionar aqui uma área de atuação, nível de página. Ele vai ligar aqui os filtros e você pode trabalhar de acordo com o nível que você quiser. Ele vai mostrar nesta página aqui. Tá bem? Se você tiver outras páginas aqui ao lado, ele não influencia. Tá bom? Então, para você limpar, você pode desligar, ou você aperta aqui a borrachinha, ele vai limpar. Tranquilo? Vou fechar. Então, esse nível de página, ele é influenciado somente para essa página, certo?
E existe aqui o nível de relatório. Então, se você trouxer esse nível de relatório, quando você fizer essa filtragem, então ele vai aplicar não somente nessa página, mas vai aplicar também para as outras do relatório inteiro. Legal? Então, esse daqui é o nosso nível de relatório, nosso nível de página, já vai nas exibições que existiam antes. Então, agora existe este filtro de detalhamento. Isso daqui é muito bacana. Então, repara que o que a gente vai fazer? Se você pegar aqui um campo, vamos pegar aqui a nossa própria filial, tá bom? Vou colocar aqui nos filtros de detalhamento. E olha que legal. Primeiro, ele trouxe aqui para nós um ícone, né? Ele já trouxe aqui um visual. Vou aumentar aqui um pouquinho, que traz essa seta. Bem legal, né? Então, essa seta ele já vai abrir aqui um formato de forma. Então, esse formato primeiro tem uma propriedade de linha. Você pode trocar aqui as cores, transparência e o peso. Então, a transparência você pode mexer, trocando aqui com a cor. E o peso, você pode mexer ali no formato dele. Repara que quando eu mexo aqui, ele influencia no objeto ali diretamente. Tá bom? Tem aqui o preenchimento. Se você quiser também colocar aqui uma cor, você pode aplicar. Ele vai fazer aqui o preenchimento interno dessa forma. Pode colocar ou não se quiser. Tá bom? Tem a transparência dele. Tem a rotação. Ele vai girar ali o sentido da seta. Tá? Também você pode aplicar. Título. Você pode colocar aqui um título direto que você queira influenciar, dizendo o que esse objeto faz. Pode ligar. Digita aqui o título. Se você não quiser, desliga a propriedade. E outras propriedades aí que você tem do elemento de visualização e comportamento de borda. E uma propriedade muito importante que é esse botão voltar. Você vai ver o que ele faz agora. Então, antes disso, vamos aplicar aqui alguns elementos desse nosso filtro de detalhamento. Então, vou pegar aqui Goiás, já aplicou aqui a nossa formatação, certo? Vou aplicar aqui Minas Gerais, então ele trouxe exatamente os elementos filtrados através dele. Só que esse elemento aqui, você tem que usar ele como se fosse um hiperlink. Então, quando você segura o Ctrl e clica nele, você volta para o seu último relatório válido. Então, por exemplo, se você tivesse já criado um outro relatório aqui e você quisesse voltar para o anterior, o que você pode fazer? Você vai nele, faz a filtragem, Ctrl setinha e ele volta para o seu último. É bem legal, não é? E uma coisa muito interessante também é que você pode, quando você pegar qualquer outro elemento, depois que estiver em outro visual e vocês forem fazer análise, ele também vai se remeter para cá. Só que é muito legal, eu vou criar um outro relatório com vocês ao lado e vocês vão ver realmente como é que ele vai funcionar. Tá bom? Isso aqui é muito importante e é bem bacana. Então tá aqui os filtros de detalhamento. Tá bem? Quando você remove, você pode, se quiser, também vir aqui no seu objeto e pode deletar. Tá bem? Então, primeiramente, é a ação dele aqui no relatório e eu vou num outro relatório para você ver como é que ele funciona. Então, vamos aqui no relatório em branco, do lado, e vamos lá. Nesse relatório, vamos criar primeiro um elemento. Vou criar aqui um gráfico nosso de colunas agrupadas, né, que são as colunas clusterizadas. Vou aumentar um pouquinho esse elemento. Esse gráfico ele vai receber a medida média salarial, tá bom? O nosso nome da filial, nossa filial aqui vem para o eixo. E vamos também colocar no drill a escolaridade, tá bem? Então tá, já criou aqui as setinhas do drill. Vou colocar aqui um pouquinho para o lado. Então tá feito. Esse aqui é um elemento simples, vocês já estão acostumados a fazer aqui também no canal. Todos que já fizeram treinamento também estão super acostumados com esse elemento. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui também o nosso filtro de nível de página, tá bom? Lembrando, quando você clica no seu visual, existe um outro filtro também, chamado filtro de nível de visual. Esse filtro ele fica somente implícito nesse elemento, tá bom?
quando você está no seu relatório, você consegue usar o nível de página que influencia todos os visuais dessa página e o filtro de nível de relatório que influencia todas as páginas e todos os visuais. Tá bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos pegar a nossa filial mesmo. Na nossa filial, vamos colocar os filtros de detalhamento. Tá bom? Ó, ele já ligou aqui o botão para nós. Você pode clicar, usar aquelas mesmas ferramentas, né, que nós já tínhamos colocado. Aqui a transparência, a cor, o peso que aumenta ali aqui o preenchimento, né, dessa seta. E quando você clica fora, ele voltou para essa filtragem. Então, bacana. Então, quando você faz aqui, você filtra esses elementos, automaticamente o detalhamento ele foi influenciado para cá, igual nós fizemos na nossa outra página. Tranquilo? Então, aqui ele vai mostrar para vocês todas as opções padrão que são nos elementos que vocês já tinham visto até então. Olha o diferente que entrou agora em setembro. Eu vou voltar para a nossa outra folha. E nessa outra folha, quando você quiser ver a informação correspondente, você vai dar um botão direito. E no botão direito você vai ganhar aqui o detalhar. O detalhar é o Drill Trough, que eu mostrei para vocês, que foi o nome em inglês dessa ferramenta, que no português Brasil foi o detalhar. Então, quando você vai nele, você consegue aplicar e ele já vai no outro elemento e aplica aquele detalhe. Repara que ele mexeu aqui. Legal? Para você voltar para onde você estava, Ctrl, setinha para trás, voltou. Então, repara que eu tinha vindo aqui em São Paulo, né? Fui com o botão direito e detalhei São Paulo desse elemento aqui, dessa página, ele refletiu na outra página através desse filtro de detalhamento. Vou aqui, ó, em Goiás, botão direito nele, detalhar a nossa média salarial da escolaridade. Beleza, quem veio para cá? Goiás. Então, repara que eles trabalham também através desse vínculo mútuo, quando você aplica numa página, e o hiperlink retorna para quem foi o mandante, né, daquele filtro. Vou fazer a mesma coisa aqui, Minas Gerais. Botão direito, detalhar, ele já trouxe para cá Minas Gerais. Tá bom? Então, isso daqui foi o nosso Drill Trough, o nosso detalhar, que entrou agora em vigor na versão de setembro de 2017. Bacana? Então, vamos para o nosso outro item muito relevante que a Microsoft atualizou esse mês, que foi o nosso novo visual, o Ribbon Chart, que foi um gráfico de faixa, né? Se você pegar só a tradução de Ribbon Chart, mas a tradução aqui do visual mesmo ficou como gráfico de faixa de opções. Então, se você olhar aqui em cima, ele vai mostrar gráfico de faixa de opções. Então, vamos construir para vocês verem como é que ele funciona. Tá bom? Eu vou aproveitar aqui, vamos limpar os nossos filtros de detalhamento, apertar a borrachinha, vou colocar ele aqui um pouquinho menor, colocar ele para o lado. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar o visual novo para vocês verem como é que ele funciona. Vou aqui deixar ele maior, colocar aqui no meio. Então, vamos lá. Nesse gráfico, vamos trazer quem? A nossa escolaridade, aqui no nosso eixo, tá bem? A nossa média salarial. Então, olhando aqui a princípio, ele vai ser um gráfico que vai ser de colunas agrupadas, né? De colunas clusterizadas. Só que quando você trabalha com a legenda, você vai conseguir trabalhar ele com uma faixa nesse momento. Então, olha que legal. Vamos pegar aqui e colocar uma outra informação de filial. Então, a filial eu vou colocar na legenda. Então, repara que ele agora vai virar uma faixa em cima. Tá bem? Então, repara o seguinte. Ele continua tendo aqui, né, as nossas colunas, só que ele dividiu cada pedaço nessas frações aqui por filial. Muito bacana, não é? Se você olhar o elemento, é um elemento bem inovador e com certeza vai adiantar bastante aí no dia a dia. Mas vamos aproveitar e vamos dar uma melhorada, entre aspas, né, nesse elemento que fique mais legível para todos os tipos de análise. Então, vou aqui no rolo. O nosso rolo ele tem aqui uma propriedade faixa de opções.
Então, primeiramente nela, quem que nós temos? Ele tem aqui uma propriedade de espaçamento. Então, conforme você mexe no espaçamento, olha lá, ele vai espaçando as nossas faixas, né? Então, acaba ficando um pouquinho mais legível essa visualização. Eu vou expandir ele aqui no modo de foco, tá? Então, você pode ver no foco maior, ou você pode ver no foco menor. Veja o que você acha mais fácil, tá bom? Então, legal. Outra opção muito interessante é a correspondência da cor das séries, que você pode desligar ou ligar essa propriedade. Então, repara que a faixa ele é uma continuação aqui da cor das nossas filiais, né? Então, repara que ele faz essa continuidade. Então, você pode colocar ou não essa cor, achando a maneira que você achar um pouco mais lúcido para mostrar essa informação. Bacana? E aqui embaixo tem a transparência. Então, você pode colocar aqui um pouco maior ou um pouco menor, com ou sem a correspondência da mesma cor. Tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, para você ver como é que funciona a correspondência dela. E aqui embaixo tem uma borda. Então, se você olhar a faixa, se você analisar, ele realmente faz uma alusão muito próxima a um gráfico de linhas e faz uma alusão também a um gráfico de área. Então, ele é como se fosse aí semelhante a uma mescla dos dois, né? Entre um gráfico de linhas e aí um gráfico de área. Então, você pode colocar ou não aqui a nossa propriedade de borda para fazer essa modificação. Tá bom? Vou aproveitar aqui, eu vou vir na propriedade de legenda e nós temos aqui a posição. Tá? Então, vou colocar na parte inferior central. Já mostrou aqui para nós, mudou a posição, ficou aqui um pouquinho mais próximo dos elementos que estão nas nossas colunas. E ok. Vou fechar essa propriedade. Tá bom? Então, esse daqui é o elemento novo que foi criado, o nosso Ribbon Chart, o nosso gráfico de faixa, que ele vem aqui chamado como gráfico de faixa de opções. Então, ele é bem interessante. Você consegue também trabalhar com ele e ele reflete nos outros elementos. Repara que quando você pega aqui exatamente os pedaços implícitos do relatório, né? Então, você vai pegar aqui Goiás, por exemplo. Então, ele vai te mostrar quanto que foi esse fracionamento de Goiás e ele já vai refletir nesse elemento ou nos outros elementos. Tá bom? É bem interessante. Eu vou clicar aqui em outros elementos próximos. Você vai ver que ele realmente vai mostrar como é que funciona esse fracionamento e ele é bem útil para nós. Tá bom? Lembrando, eu sempre falo isso nos treinamentos, né, que todo relatório ele tem que não ser só uma coletânea de objetos, né, igual muitas pessoas acham que ele é, e não é. Ele tem que traduzir informações e tem que ter a simplicidade para quem for extrair e for fazer análise. Tá bom? Então, vou clicar aqui nesse primeiro objeto nosso, vou nas 3 bolinhas e nós vamos classificar pela média salarial. Então, ele vai fazer a classificação do maior para o menor. A gente pode fazer no nosso Ribbon Chart a mesma coisa, classificação por média também. Então, quando você olhar, ele vai ter aqui maior média, depois a segunda maior média, terceira maior média, e vai mostrar exatamente os dados aqui, né? Qual que é a filial, qual que é a escolaridade e o valor que eu já falei agora, que foi a média. Então, ele é um gráfico aí bem limpo, bem interessante. E eu vou aproveitar e vou colocar ele aqui em cima, que vai ser mais um tipo de visual. Tá bem? Então, ele aqui, ele foi o nosso Ribbon Chart, o nosso gráfico de faixa, dessa nossa novidade aí de setembro de 2017. Uma outra informação que a Microsoft fez questão aí de passar e de reiterar, que é bem interessante, que são os atalhos de teclado. Então, você pode apertar a sua interrogação no teclado, que ele vai mostrar aqui os seus atalhos de teclado que o Power BI aceita. Então, ele tem aqui o Ctrl F6, que ele move o foco entre as seções, o Insert, que ele vai selecionar o item, o ESC, enfim. Ele tem aqui uma série de atalhos que são relevantes aí para a sua tratativa
no dia a dia corporativo ou no uso da ferramenta, que vão deixar ele cada vez mais dinâmico. Tá bom? Então, só lembrando, para eu abrir essa tela aqui de atalhos de teclado, o Shift interrogação ou qual for a interrogação aí do seu teclado que você consegue aplicar. Tá bem? Então, vamos lá. Nosso próximo item, o nosso controle de estilo de linhas de grade. Então, você está percebendo, né, que as versões aí que vão sendo cada vez atualizadas no Power BI, eles estão trazendo inovações do Excel e eles também estão sendo cada vez melhorados, né, entre aspas. Então, muita coisa que as pessoas pediam antes, elas estão acontecendo agora no Power BI. Então, eu vou clicar aqui primeiramente no nosso gráfico aqui de colunas. Vou abrir o nosso rolo, que é a nossa formatação. Se você olhar aqui o eixo X, ele tem as suas propriedades normais. E você vai ver que aqui você não tem a informação da linha de grade. Então, dependendo de cada elemento que você for trabalhar, ele vai ter no eixo X, no eixo Y, ou em um ou em outro. Tá bom? Então, se você fosse utilizar aqui o elemento, que é o de dispersão, né, que é o de bolhas, ele possui informação em linhas e colunas. Tá bom? Que seria no X e no Y. Então, vou fechar aqui o X, vou abrir o Y, nosso eixo Y, né? Lembrando que é eixo X, eixo horizontal, eixo Y, eixo vertical. Ele tem aqui as nossas linhas de grade, tem a propriedade que você pode ligar e desligar. Tem aqui a cor, então vou colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura, repara que ele mudou aqui. Você pode também trocar por outras cores aí um pouco mais suaves, não sei qual vai ser o seu uso diário, mas você pode aplicar por aqui. Tem a largura, ele pode ficar mais espesso, menos espesso. E tem o estilo da linha. Você pode colocar tracejado, pontilhado, ou você pode colocar o sólido, que é o padrão. Tá bom? Eu vou deixar ele aqui pontilhado. E você pode fazer essa modificação sempre que você achar pertinente. E isso aqui realmente é muito interessante. E se o elemento ele estiver disponível, ele vai abrir aqui de acordo com a orientação desejada. Tá bem? Então, aproveitando, vamos colocar um outro elemento nosso. Eu vou colocar aqui um gráfico de dispersão. Vou aproveitar e vou colocar ele aqui embaixo, um espaço maior. Nesse gráfico, vamos colocar quem? Aqui existe o eixo X, existe o eixo Y, tá bom? Então, vamos trazer o nosso salário, os nossos salários, né? Vamos trazer aqui para o eixo Y. E vamos trazer a nossa medida tempo de empresa para o nosso eixo X. Então, ele mostrou aqui, né, o nosso cruzamento, tempo de empresa versus o nosso salário. E vamos começar a trazer um pouquinho mais de informações, certo? Então, primeiro, o nosso tamanho ele vai ser a nossa média salarial. Pronto. Já mostrou aqui. Ele vai mostrar a nossa primeira informação aqui da média. E vamos aproveitar e colocar na nossa legenda a escolaridade desses funcionários. Pronto. Vou aumentar um pouquinho aqui o nosso elemento. Então, vamos explodir. Então, aqui você começa a saber, dentre a escolaridade, qual que é a média salarial mais alta. Então, ele tem aqui, né? Superior completo, médio completo. Então, a partir dessas bolhas, você consegue fazer a extração em função dele. Legal? Bom, se nós vamos trabalhar também com as nossas linhas de grade, igual eu mostrei para vocês, você pode clicar no elemento, vem aqui no rolo, vamos lá no nosso eixo X. Então, ele já tem aqui linhas de grade, ó. Liga e desliga, tá vendo? Ele vai ligar ou desligar. Pode colocar aqui a cor também. Depende da ênfase que você quiser dar, você pode mostrar por aqui. Pode desligar. E eu vou aqui no eixo Y, tem a mesma propriedade, certo? Se você quiser, você pode aplicar.
linhas de grade. Aqui, ó, tem a cor, pode ser um pouco mais fina, pode ser um pouco mais grossa, pode ser uma cor aqui um pouquinho mais amena e a mesma estrutura. Pode ser o tracejado, pode ser o pontilhado. Então você pode aplicar e ele vai te mostrar aqui a relevância maior, né? Seria para o tempo de empresa, se seria para o salário, para quem que você gostaria de mostrar essa informação. Tá bom? Então, legal. Então, vamos lá. Só lembrando, toda vez que você for mostrar essas informações, ele vai mostrar aqui, você coloca a partir da setinha, ele vai te mostrar cálculos que você pode fazer em função daquele campo em específico. Tá? O que ele fez aqui nesse caso? Por que ele mostra esse valor alto aqui, né? O tempo de empresa, cada funcionário tem o seu tempo de empresa, né? De acordo com a modelagem aqui, ele tem tempos de empresa, então ele faz a soma, e nessa soma que ele faz, ele vai chegar aqui no eixo respectivo e vai chegar nessa bolha a partir da somatória. Então, por isso que esse eixo tem esse valor aqui, que faz a alusão, lógico, né? A somatória desse campo, o salário, o campo, o tempo de empresa, que faz a construção para as bolhas conseguirem ter um cruzamento XY. Legal? Então, vamos lá. Então, falamos aqui do nosso Drill Trough, que foi o nosso primeiro item, né? Que foi bem interessante. O nosso gráfico de faixa, os atalhos, os nossos controles de estilo agora com a linha de grade e os nossos visuais personalizados, que também eles foram agora alguns... eles são muito úteis e complementam bastante esses visuais que já tem aqui e pode realçar o seu dia a dia dos seus relatórios. Então vamos lá. O primeiro ele vai ser um gráfico de calendário. Então vocês têm aqui o Calendar by Talent, certo? Que é esse visual aqui. Lembrando que para vocês fazerem o download do visual, pode vir aqui em cima, visuais personalizados do repositório. Se loga com suas credenciais, né? Ou com a sua credencial específica. E você pode procurar o visual por aqui, ó. Tá aqui. Calendar by Talent. Então, você pode adicionar esse calendário. E você depois vem aqui pelas 3 bolinhas. E você faz a importação caso tivesse vindo de fora. Ou a hora que você já apertar aqui o adicionar, ele já vai carregar direto. Bacana? Então, eu vou clicar aqui no nosso calendário, vou deixar ele bem maior, que essa folha vai ser somente para isso. Então, ele vai pedir primeiramente um campo data, vamos pegar aqui as datas de admissão, e os nossos valores, vamos pegar a nossa média salarial, a nossa medida. Pronto. Então, ele já mostrou aqui desde o nosso primeiro funcionário que ele foi contratado, a média que existe, e ele já mostra aqui até a nossa última contratação. E da cor mais clara para a cor mais escura, semelhante a um heat map, né? A um mapa de calor, e você consegue ver aqui o mês em específico. Se você quiser um mês de análise, clica nele, ele vai expandir o calendário daquele mês. A hora que você encosta, ele vai mostrar para você exatamente os dados daquela foto, né, daquele período. Tá bom? Então, isso daqui é bem interessante. É um visual que você também pode aplicar. Você pode mostrar tanto na maneira genérica, né, todo aqui o período, quanto dados implícitos. No rolo, tem uma opção bem interessante que você pode vir aqui, que é a cor do preenchimento. Então, posso colocar aqui uma cor mais próxima de um vermelho, né? Seria tipo como se fosse um vermelho um pouco mais escuro, né? Você pode trocar aqui as cores, vermelho, enfim, outras cores da corporação que você deseje, e ele já vai aplicar aqui para o relatório. Então, isso daqui é um visual bem interessante que você pode aplicar no seu dia a dia corporativo. Legal? O outro, esse daqui, quem também já fez treinamento comigo, quem já participou de qualquer contato, sabe que eu sou mega fã desse visual. Ele ficou um tempo fora, né, do Visuals,
do Power BI. E agora ele não só voltou para o Visuals, como ele voltou aí como relevância nesse mês de atualização. Então, é esse daqui, né? O nosso Enlighten Aquarium. Isso aqui é um elemento muito simples e que a gente aplica em muitas consultorias de empresa para ficar em telão e de maneira descontraída ele consegue mostrar os resultados aí para o time, para alta gestão, enfim. Ele é muito bacana. E já está aqui o nosso aquáriozinho. Vou aumentar também, ele é bem maior aqui. Então vamos colocar quem? Primeiramente a nossa escolaridade. Olha que bacana, ele já monta aqui, né, o fundo do aquário. E a nossa média salarial. Então se você pegar, ele vai mostrar as estatísticas de quem você ligar no campo. Olha lá, você pode encostar, ele tem aqui, né? Qual foi exatamente aquele peixinho com quem foi, né? Olha lá, ensino médio completo, médio incompleto. E se você trocar aqui o nosso campo, né? Aqui tem aqui a escolaridade, vou pegar aqui a área de atuação. Então ele troca também os peixinhos e troca as métricas. Ó, vou colocar o nome da filial. Então ele vai trocando. Então você pode trocar métricas e informações. Então, vamos colocar filial mesmo. Então ele vai trocando e cada peixinho ele vai virar aí uma parcial. Tá bom? Isso aqui é bem bacana. Poderia ser a média, poderia ser só o salário também, né? Ó, repara, eu coloquei aqui, ó, filial e os salários. Então no salário, o que ele fez? Uma soma. Então repara que agora já tem aqui, né? Goiás, com certeza, é a nossa filial aí que tem uma quantidade mais alta de salários, né? Então tem aqui Minas Gerais, um pouquinho menos. E tem aqui embaixo, né, o Paraná. Ficou até um peixinho super pequenininho aqui. Então, esse aqui é um visual muito descontraído que a Microsoft colocou em relevância em setembro de 2017. Tá bom? E tem um último visual, que é o Impact Bubble Chart, que ele é bem bacana também. Eu já fui importado, tá bom? Vou clicar, vou aumentar. Vamos trazer aqui informações. O Impact Bubble Chart ele é bem semelhante ao nosso gráfico de dispersão, né, que vocês viram agora há pouquinho eu construir, bem semelhante a esse elemento aqui. E também ele complementa as informações dessa página, da que eu trabalhei com vocês, são sempre visuais complementares, tá? Bacana. Então vamos lá. Eixo X e eixo Y, reparem que ele veio em inglês, porque o próprio visual já veio do inglês. Então vamos colocar primeiras informações aqui, o nosso tempo de empresa, tá bom? Vamos colocar a nossa média salarial. E vamos colocar a nossa escolaridade. Pronto. Então, você tem aqui, ele fez uma divisão, né, do nosso tempo de empresa, conforme, então, aqui ele vai passando, né, a média salarial, cruzado com o tempo de empresa. Então, ele vai chegando nessa métrica aí de construção. Isso aqui é bem bacana, porque quando vocês têm esse campo aqui, ó, que é o campo Play Axis, que seria um campo que você consegue trabalhar com visualizações de períodos distintos. Então repara que ele vai mostrar aqui uma linha do tempo, e ele vai mostrar exatamente a foto daquela linha do tempo. E se você quiser, ele tem o Play também, que ele vai fazendo essa evolução, né? Então repara que ele vai mostrando, conforme o tempo vai evoluindo, onde estava, né, o tempo de casa com essa média. Essa média ela foi aumentando. Enfim, ele vai mostrando para vocês, de acordo com essa evolução temporal da empresa, como é que funciona. Então, isso daqui é um elemento bem interessante, que também pode ser utilizado. Se você quiser, você pode remover esse eixo aqui, tá bom? E ele volta aqui para a maneira nativa. Então, essas aí são os nossos tópicos aí mais relevantes das novidades de setembro de 2017 do Power BI Desktop. Não se esqueça aí de praticar
Qualquer dúvida, fique à vontade, deixe aí nos comentários desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal agora. Está bem? Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais!